Agora nós vamos para a nossa segunda sessão do dia. Artigo 6, sem Deus há acidentes. Ora, se a gente pegar da sessão anterior, se Deus não é substância, Deus não pode ter acidentes, né? Então está meio evidente. Mas, ainda assim, São Tomás vai continuar desenvolvendo a questão, mesmo que já tenha definido que Deus não é substância. No máximo, poderia categorizar ele como ente, mas assim, com várias restrições, né? Então, mas vamos lá. Com efeito, disse no livro 1 da Física, uma substância não é acidente de outra. Então, nós temos aqui uma definição, né? Que uma substância é sempre um ser, né? E não é um ser que depende de outro. Uma substância não é acidente de outra. Então, é sempre um ser. Como ele definiu na questão anterior, é subsistente em si mesmo, não é ser por participação, logo, não pode ser acidente, né? Porque acidente é sempre acidente por participação. Portanto, o que é acidente em um sujeito não pode ser substância em outro. Totalmente correto. Aqui, ok? E assim se prova que o calor não é a forma substancial do fogo, pois ele é acidente em outros. Claro, né? Porque a forma substancial do fogo é o fogo em si mesmo, enquanto que o calor é um acidente, né? Então não pode ser o contrário. Ora, em outras palavras, né, calor é uma característica do fogo, né? Característica não pode ser o que é central. Ora, a sabedoria, o poder e etc., que em nós são acidentes, são atribuídos a Deus. Logo, em Deus também são acidentes, né? Então, sabedoria, poder, etc., em Deus são acidentes. A gente sabe que Deus é ato puro, essa discussão é um tanto quanto inócua já, mas ainda assim tem gente que atribui isso. E onde nós vemos isso? Na leitura da Bíblia. Principalmente na leitura da Bíblia, nós vemos essa ideia de que Deus é a sabedoria, Deus tem o poder e tal, e Deus esteja aqui, como se tivesse acidentes sendo atribuídos a Deus. E nos escritos dos santos, na patrística, né, nos comentários do Salmo de Santo Agostinho, por exemplo, todos eles têm a ideia de que Deus tem esses atributos como se fosse uma substância com seus acidentes. Mas é por quê? Porque como a gente viu na aula anterior, na sessão anterior, no artigo 5, é por analogia, por comparação. Não existe em si mesmo essa coisa aqui, né? Então, está sempre comparando com algo, né? Por quê? Porque a nossa linguagem não alcança Deus e tenta dar conta dela. 2. Ademais, em todo gênero há um primeiro, certo? Ademais, todo gênero há um primeiro, porque nós estamos dentro de um modo de pensar grego que tem um começo e um fim, tem uma causa eficiente e tem um efeito final, né? Então, aí você pode dizer que, de fato, né, todo gênero há um primeiro, né? Ora, muitos são gêneros de acidentes, claro. Logo, se o primeiro de cada um desses gêneros não está em Deus, haverá muitos primeiro fora dele, o que é inaceitável. Essa é uma linguagem muito assim, né, que a gente começa a ficar meio confuso de novo. Dá a impressão que a gente aprendeu língua portuguesa e que não aprendeu, né? E quando a gente lê isso, a gente fala, o que é isso aqui? Ora, muitos são gêneros de acidente. Eu posso classificar, como a gente já viu na aula anterior, diversos tipos de categorias, de taxonomias. E gênero é aquilo que há de mais geral em algo, uma noção mais ampla, mais geral, mais abrangente. E eu posso assumir, portanto, um acidente como o gênero mais geral, a partir da minha escolha. Logo, se o primeiro de cada um desses gêneros não está em Deus, haverá muitos primeiros fora dele, o que é inaceitável. Aí, né? O problema é que, assim, eu não tenho como colocar acidentes em Deus, nem como primeiro acidente, nem como nada, porque Deus não é nem substância. Então, logo, isso aqui, tudo que está sendo falado aqui não faz muito sentido. Mas vamos lá, vamos continuar. Mas faz sentido literário nessa parte, porque você vê assim, Deus é o ser mais bonito de todos, Deus é o ser mais perfeito de todos. Sabe essa linguagem bíblica que a gente tem, que a gente está acostumado, né? Principalmente para quem faz liturgia das horas, quem lê Vida dos Santos, etc. Então, são todas linguagens que estão restritas à linguagem humana e que não expressam de fato quem é Deus. É só uma maneira humana de falar sobre Deus.
Logo, não é Deus e nem está perto de ser nada parecido com Deus. Né? Então, em sentido contrário, todo acidente está em um sujeito. Né? Então, todo acidente necessariamente tem que ter um sujeito, e esse sujeito coincide com a substância. Ora, Deus não pode ser um sujeito, porque uma forma simples não pode ser um sujeito, diz Boécio. Logo, em Deus não pode haver acidentes. Né? Então, Deus não pode ser um sujeito. Quando você fala assim, Deus é o autor da criação. Deus cria. Deus faz. Deus quis que eu fosse feliz. Deus ressuscitou Jesus. Deus isso, Deus aquilo, Deus aquele outro. É tudo uma maneira analógica de se falar. Veja, por quê? Porque Deus não pode ser um sujeito. Porque uma forma simples não pode ser um sujeito, uma vez que na forma simples coincide sujeito, verbo e objeto. Então você não pode falar Deus fez, né, da maneira como se fosse a coisa em si, sempre por uma analogia. Né? E agora imagine ensinar isso para criança. Como é que você faz para ensinar isso para uma criança? Ah, mas está escrito aqui na Bíblia que Deus fez o céu e fez a terra, mas não da maneira como a gente pensa. É uma maneira analógica, uma maneira poética. São Tomás aqui não está dizendo, não dá para falar isso aí. Não dá, porque é uma questão lógica. Vamos lá, o que fala o G aqui? Vamos ver a nota G. Receber uma forma é ser enriquecido, atuado. Isto supõe em quem recebe, o sujeito, uma potencialidade. Em Deus não tem potência nenhuma. Deus é ato puro. Uma carência que não se encontra no ato puro. Olha lá. Uma carência, uma possibilidade que não se encontra no ato puro. Ela pode ser encontrada, em vez disso, na forma pura criada. Na forma pura criada. Qual é a forma pura criada, Anjo? Ela existe não em um sujeito, mas como sujeito, e contudo recebe o ser pelo qual existe, e acha-se assim carregada de uma potencialidade radical. Né? Se não fosse assim, Anjo não teria escolha. E, no entanto, ele tem. Se ele tem, ele é livre. Se ele é livre, ele tem uma potencialidade. Assim como qualquer coisa. Né? Assim, não, qualquer coisa que seja vivente. Né? Então, que tenha vontade própria. Assim, a propósito do anjo, olha lá, viu? Anjo, óbvio. Santo Tomás dirá que o princípio de Boécio, citado aqui, só se verifica plenamente para Deus, a forma pura. Né? Então, veja, nem mesmo o anjo é a forma pura por excelência. Ela é forma pura por participação. É isso que São Tomás vai dizer. Porque a forma pura, pura mesmo é ato puro. E ato puro não tem distinção de nada. Então, como é que Deus cria as coisas? Isso aí é Deus com ele mesmo, meu filho. Isso aí não tem essa de você perguntar como Deus cria as coisas. Sabe por quê? Porque não dá, não alcança. Certo? Então não adianta ficar. Então, se um dia você foi revoltado com a igreja, revoltado com a igreja, revoltada, revoltado, então agora é o momento de você repensar que quem era a criatura que não estava entendendo a linguagem não era a igreja, era você. Por quê? Porque não deu tempo para dar o passo a passo até chegar ao entendimento daquilo que estava sendo falado. Né? Queria ir muito rápido, acreditou muito no papai e na mamãe, acreditou muito na catequista, e aí deixou de aprender. Deixou de aprender e ficou revoltado com tudo, achando que existia um grande papai que governava todas as coisas da maneira como o homem governa, ou que a mulher governa. E agora está descobrindo que não. Não é dessa maneira. Nunca foi. Né? Dentro da teologia de São Tomás de Aquino, nunca foi. Não tem essa característica antropomórfica que a gente atribui a Deus. Não tem. Então, ora, Deus não pode ser um sujeito, porque uma forma simples não pode ser um sujeito. Ora, todo sujeito é aquele que age. Todo sujeito é aquele de quem se fala que agiu, ou que tem a característica de algo. E em Deus, não. Logo, em Deus não pode haver acidentes. Eita, vai ter que reformular toda a maneira como pensou em Deus até hoje, hein?
vai ter que repensar Deus até hoje. Por quê? Porque não tem nada a ver com aquelas histórias que você vê, por exemplo, nas manifestações da fé popular ou nos programas de televisão sobre Igreja Católica, sobre cristianismo, sobre os evangélicos, neopentecostais católicos ou evangélicos. Não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Porque Deus não pode ser sujeito. Não, mas na igreja eu fui, aí testemunhou ali que Deus fez um milagre na vida da pessoa e etc. Por analogia, por comparação, por uma visão pura que a pessoa acredita que Deus está fazendo as coisas, etc. Né? Aí sim, tudo bem. Mas por fé, né? Porque ela acredita, né? Naquilo que ela não vê. Mas em termos de lógica, em termos de razão, veja, mesmo o mais elevado santo da Igreja Católica, em termos de conhecimento, ele diz que não. Não. Deus não é sujeito, nem de nenhuma ação. Jesus é diferente. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Está aí a coerência da coisa. Quando ele se torna homem, ser humano, aí ele passa a agir dentro do tempo, dentro da história e pode executar alguma salvação, porque daí ele tem potência e ato. Fora disso, não. Veja, Deus julga. Deus faz julgamento moral. Deus não é sujeito, filho. Está escrito, olha, Deus não é sujeito. Então ele está inerte? Não, também. Por quê? Porque ele é ato puro. Quando a igreja se depara com esse problema, surge duas teorias. A primeira teoria, e lembrando, é teoria, porque é o homem tentando entender a coisa, a mulher tentando entender a coisa, em outras palavras, o ser humano tentando entender a coisa. Surge a teoria da providência divina, de Deus, de alguma maneira, governa todas as coisas, do livre-arbítrio e da predestinação. Continua sendo uma maneira antropomórfica ou antropológica, ou seja, uma lógica humana de entender Deus. E aí, nós temos uma série de sistemas que, a partir disso, dizem sobre a justiça divina e sobre a condenação de Deus sobre as pessoas. Mesmo na época de Jesus, há 2023 anos atrás, né, como noção geral, não como específico, Deus tem como juiz o Messias, o Filho do Homem, Cristo. Só ele julga. E aí, quando você vai ler no Evangelho de João, o que é dito lá no Evangelho de João? Eu não julgo ninguém. Nem meu pai julga ninguém. Mas o que é isso, então? Então, o que é o certo, o que é o errado? Aí que está o ponto, né? Ao se questionar isso, a igreja acaba levantando, os teóricos da igreja acabam levantando esse problema que eu disse para vocês, da providência do governo de Deus sobre o mundo, sobre o livre-arbítrio e sobre a predestinação. Resolveu o problema? Não. Está fechado o problema? Não. Bater o martelo é o último modo de pensar sobre as coisas? Não. Por quê? Porque Jesus, para a igreja, claro, é a revelação máxima de Deus, o Deus que se faz homem. Mas o que nós sabemos de Jesus é sempre uma coisa indireta que veio dos apóstolos. A gente não sabe diretamente de Jesus e nem tem como mais saber, porque ele foi, de acordo com a fé cristã, arrebatado aos céus e só volta no final dos tempos. Então, até lá, a gente não sabe mais. Então, tem que tomar um grande cuidado para não se aferrar a posições teológicas que podem mudar. Quais são as que não mudam? Aquelas que são expressas no creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ora, mas não é Criador do céu e da terra, mas não é sujeito? Exato.
Por isso que é dogma de fé, meu filho, minha filha. Senão você só precisava do raciocínio. Então tem que estabelecer, assim como Aristóteles estabeleceu que o primeiro motor é o divino, do mesmo modo se estabelece que Deus criou as coisas para que você não fique jogado, não entenda mais nada. Então se assume determinadas verdades que são posicionadas para que você tenha referência. Agora, essas verdades que estão expressas no creio, na oração do creio, é que não mudam. Em relação à justiça, por exemplo, homem e mulher, casado não pode divorciar. Isso é ensinamento de Jesus, né? Mas é um ensinamento de Jesus que tem como funcionalidade coisa normal. Quando não é normal, tem violências, tem usos, é uma questão de casamento por dinheiro e etc. O que acontece? É, Divórcio. é cancelado. Não, não é divórcio. É cancelado o matrimônio, porque não existiu matrimônio desde o começo. Agora, vocês têm noção do que é matrimônio? Que é Deus que age na pessoa do homem, na pessoa da mulher, os dois se juntam e a igreja é só testemunha disso. Não é que o padre valida pelo casamento, é o testemunho da igreja e da comunidade que está validando aquele casamento. Só que o casamento pode ser maquiado. Quando não há amor, por exemplo, entre os dois, aí não é maquiado, é maquiado e a igreja vai e fala, então desde o começo não existia, porque um dos dois estava sendo desonesto no matrimônio, certo? Aí mudou então, porque o ensinamento de Jesus era que não pode separar. Aí descobre-se que o cerne de Jesus, do ensinamento de Jesus, é a misericórdia. Ouvi e aprendei o que foi dito, de acordo com o profeta Oséias. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Então, não é a visão da miséria do homem, do coração do homem, do coração do ser humano, que guia todos os atos da igreja. Agora, a igreja que nós estamos falando é a igreja teórica, né? Porque a igreja prática ela é feita de seres humanos que não estudam tanto quanto vocês, nem de longe. São só alguns que estudam tanto quanto vocês. Vocês estão muito na frente. Né? Então, tem padre, tem bispo que não estudam quanto vocês, tanto quanto vocês. É função do teólogo estudar e levantar as coisas. Daí vem o bispo, vem o padre, vem o diácono, lê o que vocês escrevem e vai pensar e vai refletir a respeito. Certo? Essa é a função do teólogo. E eles vão tomar decisão em função do bem do povo, etc. Nossa, mas aí é uma confiança muito grande. Se o cara não estuda tanto assim, como é que ele vai tomar decisões? Então, aí entra do nosso lado, do lado do teólogo, a compaixão, a tolerância, a paciência, mais paciência do que tolerância, generosidade, a atitude de humildade, de ajudar a pessoa a compreender, de esperar o amadurecimento da pessoa. Entende? O que a gente mais tem é não aceitou a minha opinião, eu corto, dou bicuda e jogo fora. Chuto o pau da barraca, queimo com incinerador ainda. Chega assim, ó, lança chamas e tudo, queima tudo. Mas aí não é a posição de um teólogo. O modelo do teólogo na Igreja Católica, tanto ocidental quanto oriental, é o apóstolo João. O apóstolo João é o apóstolo Pedro. Hoje, né, nós estamos bem no dia do apóstolo Pedro e Paulo. Né? O Pedro não tolerava muito assim as coisas assim diferentes do judaísmo. O Paulo tolerava mediamente. Né? O João era o que, pelo jeito, era mais aberto, que ficou junto a Jesus aos pés da cruz, depois acompanhou Pedro até a entrada da caverna, mas ele ficou na entrada e deixou o Pedro passar na frente. Né? Isso é um sinal, a igreja entende isso como um sinal de que o teólogo deve olhar para a hierarquia da igreja e respeitar a hierarquia administrativa, né? Que seria o Pedro, né? Que estaria representando aí os bispos, né? Enquanto que o teólogo, ele é alguém que é testemunha do Espírito Santo, mas ele não vai tomando decisões, né? Ele pode influenciar pelos seus escritos, né? Pelos seus ensinamentos, mas ele
Ele não passa à frente da igreja e não desestrutura aquilo que foi estruturado pela tradição. Ele influencia e espera que a tradição escute e que a tradição faça as coisas de acordo com o Espírito Santo, né? Vamos dizer assim. Então, tudo isso faz parte de uma realidade de fé, não faz uma parte da realidade racional, né? Aqui, quando se fala de Deus, nesses princípios que estão aqui, está falando mais de uma racionalidade, né? De uma racionalidade coerente e lógica ligada à substância acidente, que é o método aristotélico. Então, há um salto grande entre aquilo que a gente está lendo aqui e a doutrina da igreja que fala para homens e mulheres de todos os tempos, né? Então, dentro do seu contexto histórico, né? Então, aqui nós estamos falando de algo que é muito antes de Cristo aparecer. Nós estamos falando de algo que está pensando Deus em si mesmo. Tá bom? Então, mas é interessante, por quê? Porque vai removendo nossas dúvidas, nós vamos vendo como a catequese que a gente teve, como a leitura que a gente teve, como as noções que a gente teve, são noções muito limitadas sobre Deus. E agora chega o momento de você superar essas limitações e começar a entender algo de uma maneira que talvez você nunca suspeitou que fosse. Ou talvez tenha intuído que fosse, mas não tinha elementos para pensar a respeito. Quando, por exemplo, alguém dizia alguma coisa de Deus que parecia um absurdo, e você dizia, mas isso é um absurdo. Deus não pode ser isso. E você tinha razão, né? Agora você está vendo que você tinha razão. De fato, Deus não era aquilo que as pessoas diziam para você falar, não pode ser isso. Né? Mas vamos continuar. Respondo. O que precede mostra claramente que em Deus não pode haver acidente. Em Deus não pode haver acidente. A gente já sabe disso, certo? Porque o sujeito está para o acidente como a potência para o ato. Ó, de novo, Nayara, o sujeito está para o acidente, assim como potência está para o ato. Então, o ato é aquilo que está em ação. O acidente é aquilo que se percebe. A potência são as possibilidades de algo. O sujeito é o sujeito que ou detém o acidente ou que faz alguma coisa e que aí produz acidentes. É piada pronta, né? Está dirigindo o carro, recém-formado, produz acidentes, né? Sujeito aí. Certo? Nossa, o pessoal está tão tenso que nem sorri. Não estou entendendo mais nada, professor. Quem não está entendendo nada do que eu estou falando? Quem não está entendendo alguma coisa do que eu estou falando? Quem acha que sabia português e agora está desconfiado que isso aqui é uma outra linguagem que é alienígena? Diga para mim, Nayara, o que você não está entendendo? O sujeito é o ente, ou é a substância, ou é o ser? O que é esse sujeito que eu não estou entendendo? Então, não é nem ente, nem ser, nem nada. É aquele que age. Veja, aqui Tomás de Aquino está recorrendo a uma estrutura de paralelismo entre a gramática e a metafísica. Então, linguagem e metafísica, ou a ciência dos primeiros princípios, andam juntas. Tá bom? Então, você tem que pensar agora fora daquilo que você estava pensando antes, que era ente, substância, essência. Aqui temos uma outra categoria agora, que é sujeito da ação, que é o sujeito que possui características. Então, quando eu falo, a Giovana chutou a bola. A Giovana é o sujeito. Chutou é o verbo chutar conjugado na primeira pessoa do singular no tempo pretérito perfeito, né? E chutou algo. Quem chuta, chuta algo, né? Nesse caso, a bola de futebol. Certo? Agora, eu posso falar também sujeito com o verbo de ligação, atribuindo uma característica, um acidente ao sujeito, como, por exemplo, Thaís é ser humano. Ela está executando uma ação?
Não. Ela é ser humano. Né? Então, eu estou mostrando um acidente da substância chamada Thaís. Esse acidente, neste caso, é de ser humano. Né? Ok? Pegou a ideia? Tem mais alguma coisa que alguém não está entendendo? Então vai, vamos lá. O sujeito está para o acidente, como a potência para o ato. Pois o sujeito, enquanto acidente, está de algum modo em ato. O sujeito, enquanto acidente, está de algum modo em ato. Como assim o sujeito, enquanto acidente, está de algum modo em ato? É aquilo que eu acabei de falar. Thaís é um ser humano. Então, de algum modo, este acidente, chamado ser humano, se conecta ao sujeito, atribuindo para mim um conhecimento de que o sujeito é um ser humano a partir do seu acidente. E isso é ato. Por quê? Porque no aqui, no agora, está acontecendo. Thaís é um ser humano. Certo? Então, ora, estar em potência exclui-se totalmente de Deus, como fica claro pelo já exposto. Né? Por quê? Porque Deus não tem possibilidades. Deus é ato puro, é substância simples. Nem substância simples é, né? Coisa simples. Né? Então, é forma simples. A gente chama de forma simples. Mas forma pura. Né? Deus é simplíssimo. Né? Então, quer dizer, não tem nenhuma potência dentro dele, não tem nenhuma possibilidade. Ele é sempre presente. Não tem passado em Deus, não tem futuro em Deus. Tem sempre algo presente. Ora, aquilo que não tem nem passado nem futuro, não tem possibilidades. Certo? Então, número 2, porque Deus é seu próprio ser. Ora, diz Boécio. O que a gente viu na aula anterior? Que existe uma diferença entre ser e essência. Lembra? Existe uma diferença entre ser e ente, mas no comum da palavra nossa, ser, na nossa noção, ser coincide com ente, mas não coincide com essência. Né? São coisas distintas porque nós temos a barreira da linguagem. Certo? A linguagem, a imagem, as analogias, as comparações, que são expressas na essência, mas que são diferentes do ser. Não é? Lembraram do que nós vimos na sessão anterior? Ah, mas eu não assisti a sessão anterior. Eu estou aqui nessa só agora. Então, tem que pegar a gravação, né? Porque tem vários raciocínios lá, né? Que precisa pegar para entender isso, tá bom? Mas, de maneira geral, é isso que eu acabei de falar. Então, veja. Porque Deus é seu próprio ser. Ora, diz Boécio, embora o que é possa ter por acréscimo alguma outra coisa, contudo, o mesmo ser não pode ter acréscimo nenhum. Por exemplo, algo quente pode ter algo diferente do calor, como a brancura, mas o calor nada tem além do calor. Certo? Certo. Então, vamos lá. Então, Deus é sempre Deus. Veja, embora o que é possa ter por acréscimo alguma outra coisa, contudo, o mesmo ser não pode ter acréscimo nenhum. O calor tem algo de quente. E calor é sempre quente. Agora, o calor pode emitir, você pode achar que algo está calor porque está branco, ou está vermelho, ou está laranja, ou está azul, ou está verde. Né? Então, essas variações estão ali. Porque o que é por si precede o que é por acidente. Claro, o que é por si precede o que é por acidente. O que é por acidente? Entendeu aí, Nayara? O que é por acidente? O que é por acidente é, por exemplo, o cabelo da Nayara. E isso é precedido pela forma da Nayara. Se não existe forma Nayara, não existe cabelo da Nayara, concorda ou não? Então é sempre precedido, né?
Logo, o acidente é sempre precedido pelo em si. Logo, Deus sendo absolutamente o primeiro ente, nada nele pode existir por acidente. Porque se existisse algum acidente, você já está careca de saber, e eu também, teria que ter uma causa primeira antes. Né? Se Deus fosse um acidente, ele teria que ser precedido por si de alguma coisa. Logo, e Deus não pode existir, senão cai naquela falta que Aristóteles e Tomás de Aquino dizem o tempo todo, que é regressão ao infinito. Você começa a achar uma outra causa, você acha outra causa, você acha outra causa, outra causa, outra causa, outra causa, vai voltando até que não consegue mais saber nada de nada. Isso é um problema para o pensamento que estabelece uma criação, para o dualismo. Existe algo que cria, algo que está separado da sua criação. Isso não é um problema para o monismo. Por exemplo, o hinduísmo trabalha com referencial monista, e não é um problema. O budismo trabalha com nenhum desses dois, nem com o monismo, nem com o dualismo. Trabalha com um referencial chamado de interdependência. Né? É outra coisa, não é nem monismo, nem dualismo. É uma outra coisa que eles estão trabalhando. Por quê? Porque não positivando um criador, que logo não é dualismo, e não positivando, não afirmando Brahman como a origem das coisas, também não é monismo. Então é o quê? Um outro sistema. Certo? Então, porque o que é por si precede o que é por acidente. Logo, Deus sendo absolutamente o primeiro ente, nada nele pode existir por acidente. Mesmo os acidentes próprios, como a faculdade do riso, é um acidente próprio do homem. Não pode existir em Deus. Portanto, quando você lê lá nos Salmos que Deus sorriu, sorriu com bondade para o homem, é só analogia. Deus não tem essa faculdade nele, não tem acidente próprio. Certo? Porque Deus não tem boca para ter acidente, né? Não tem corpo, né? Como é que ele vai sorrir? Deus sorriu. Porque isso aí é porque a pessoa que está falando de Deus tem uma imagem, né, de bondade para transmitir, etc. Então aí coloca dessa maneira, mas não faz sentido. Se você pensou não faz sentido, quando você era criança, está correto, não faz sentido, né? Por quê? Mas agora você tem o porquê. Porque acidentes próprios não fazem parte de Deus. Estes acidentes são causados pelos princípios do sujeito. Né? Então, os seres humanos têm princípios, como a alma racional, e aí tem sorriso, tem outras coisas da alma, né? Tem visão e audição. Logo mais nós vamos ver isso aqui no Tratado de São Tomás sobre a alma humana. Mesma coisa que falar sobre a mente humana, viu? Ora, em Deus nada pode ser causado, pois ele é a causa primeira. Ora, em Deus, nada pode ser causado, porque ele é a causa primeira. Nós já vimos isso. De onde se conclui, não há nenhum acidente em Deus. Certo? Se houvesse um acidente em Deus, como o sorriso, o olhar benéfico, uma mão, etc., ele não seria Deus, porque ele teria um acidente próprio. E tudo aquilo que tem acidente próprio é substância composta, não é substância simples. E aí que se subtrai, se deduz, com certeza, que tal coisa não é Deus. Certo? Certo, Nayara? Não? Onde você não está aí? Quando ele fala absolutamente primeiro ente, eu posso entender como aquela forma pura, mais pura? É absolutamente o primeiro ente, ele fala, porque você e eu podemos encontrar, por meio da abstração da nossa racionalidade, o primeiro ente assumindo o modelo, que é o modelo do primeiro motor de Aristóteles, na metafísica de Aristóteles, né?
O primeiro motor é aquele que causa o movimento de todas as coisas, mas não é movido por nada. Por isso que é dito ente. Tá bom? Porque sua razão alcançou de alguma maneira. Claro, de uma maneira muito, né, limitada, né, de aquilo que o ser humano pode alcançar. Ok? Obrigada. Então, quanto ao primeiro, deve-se dizer que o poder e a sabedoria não se dizem de Deus e de nós de maneira unívoca, como se verá. Por consequente, não resulta que os acidentes existam em Deus como em nós. Então, vamos lá. Deve-se dizer que o poder e a sabedoria não se dizem de Deus e de nós de maneira unívoca, ou seja, não tem equivalência. Como se verá, né? Quer dizer, ele vai falar mais para frente que não tem essa equivalência, é tudo por analogia. Não, mas foi dito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Complexo de capeta. Deixa eu te explicar uma coisa quando você pensa assim. Isso não significa que você vai alçar os céus, vai sentar no trono de Deus porque você é igual a Deus, né? Isso só quer dizer que há algo em nós que foi feito por Deus e que permanece no sentido de razão. É a alma racional. E a semelhança é o intelecto e a vontade. Desculpa, a imagem é intelecto e vontade. E a semelhança é a alma racional, a imortalidade. Certo? Então, agora, por conseguinte, não resulta que os acidentes existam em Deus como em nós. Quanto ao 2, deve-se afirmar que, como a substância é anterior aos acidentes, os princípios desse se reduzem aos da substância como algo anterior. É aquilo que a gente acabou de raciocinar lá em cima no último item, né? Você não pode dizer atribuir acidente a algo. Se você atribui acidente a algo, tem algo que existe antes dos acidentes, né? Tá falando isso aqui, é a mesma coisa. Embora Deus não seja o primeiro no gênero da substância, porque ele está além, né? Ele é o primeiro além de todo gênero e em relação a todo ser. Certo? Senão, você teria um problema lógico. Por detrás dessa resposta, encontra-se a perspectiva aristotélica na qual o ser se realiza primeiramente e de modo absoluto na substância, secundária e relativamente à substância nos acidentes. Não há, portanto, como pretende o objetante, um primeiro em cada gênero de acidente, mas a respeito de todos os gêneros de ser, a substância é primeira e princípio. Claro, indica. Isso nós já vimos. Mas, é o tal do ens, né, para o Nicolás. Mas que substância? Aquela que é infinitamente substância, que por isso mesmo transcende o próprio gênero de substância. Deus, eu acabei de dizer isso para você, Deus está para além da substância. Né? Então, se você for posicionar ele numa timeline, ele está além. Se você for até o final, ele está aquém, né? Ele transcende. Né? Aprende-se assim na prática a superação de Aristóteles, efetuada por Tomás de Aquino. Então, Deus está mesmo além do tal do primeiro motor. Por quê? Porque o primeiro motor é uma invenção retórica de Aristóteles para dizer sobre o início de todo o movimento. Aqui, em Tomás de Aquino, trata-se de teologia revelada e que é juntada com a razão. Portanto, Aristóteles é superado ao se dizer que Deus está além dessa substância primeira aí. Ok? Essa é a ideia que está aqui. Certo? Então, chegamos ao artigo 7. Deus é totalmente simples e nós paramos por aqui. Beleza? Então, tá bom. Opa, eu mesmo tirei aqui. Então, tá bom. Até mais. Tchau.